Vamos conferir o live action de Lilo e Stitch e a pergunta que não quer calar é: será que é tão bom quanto o original? Hey! Bem-vindos a mais um Favoritos do Mês. Esse aqui é o quadro em que a gente conversa sobre os nossos favoritos na categoria de entretenimento. E aqui a gente inclui filmes, séries, livros, jogos e até músicas que nós gostamos no decorrer do mês. E nós ainda trazemos alguns insights da produção, numa opinião um pouco mais técnica de criadores. Bora lá? Bom, a primeira categoria que a gente vai trazer de entretenimento são eles, os filmes. Eu acho que esse foi um mês que a gente assistiu mais filmes e poucas séries, você não concorda? Concordo. E o nosso primeiro filme favorito, ele é um filme assim, me surpreendeu. Eu não tava dando nada pro filme. A gente olhou assim e falou, cara, pô, o que a gente espera desse filme? E acredito que você também deve ter olhado pra ele e falado, ah, mano, qualquer hora eu assisto e tal. Mas a gente saiu aos prantos do sofá depois de ter assistido e ficou com aquela categoria de filme que eu vou guardar pra sempre no coração. Exatamente. E estamos falando do filme Robô Selvagem. A primeira impressão que eu tive quando eu vi o trailer de Robô Selvagem, ou até mesmo o pôster do filme, é que seria mais um filme nesse estilo de tipo, o robô que recebe vida e que aí ele começa, sei lá, a tomar conta do mundo ou coisa do tipo. Ou que fosse alguma crítica com relação a, tipo, aos anos futuros em que os humanos vão depender mais das máquinas. Que é um tema que já tá meio batido. Exato, a gente já tem ouvido falar muito sobre esse tema, principalmente agora com o surgimento da inteligência artificial. Mas, cara, quando a gente assistiu o Robô Selvagem, ele é uma pegada totalmente diferente. Eu acho que começa quando o filme não tem tantas falas e ele é muito mais sensorial. Tanto que, já dando spoiler pra vocês, o Hugo incluiu várias músicas da trilha sonora do filme na playlist pessoal dele. Os meus pontos favoritos a respeito desse filme é, primeiro, a questão da arte do filme. Não sei se vocês viram, mas ultimamente as animações elas estão indo pra uma pegada, uma direção de arte mais diferente. Porque como a gente tem uma tecnologia muito avançada agora com relação às animações, ou você vai pra um lado em que as animações elas ficam muito reais, ou você vai para um lado em que você produz uma arte que ela tem uma cara mais ali de quadrinhos. E essa foi a pegada que Robô Selvagem escolheu e caiu como uma luva nesse filme. Realmente ele é muito lindo porque ele trata de muitas coisas da natureza, os animais e principalmente o robô ali mesmo. Ele tem uma arte assim muito bonita e, como a Mila falou, a trilha sonora foi algo que me encantou demais. Eu acho que pra mim o que mais cativa é que o filme ele é muito bem amarradinho. O roteiro, a direção de arte, a trilha sonora, você tem uma experiência completa assistindo aquele filme e realmente é um filme muito bonito de ser assistido. Então, mesmo que a história não fosse boa, seria tipo quase que aquele filme que você vai assistir por conforto, e eu amei isso sobre ele. Mas a história, felizmente, é muito gostosa de assistir e eu acho que é um bom lembrete pra todos nós. E agora, seguindo a rixa entre dois grandes estúdios de animação, a gente não poderia deixar de falar dele, o que tá no top trends de todos os tempos e que tem muito questionamento por aí, o live action de Lilo e Stitch. O que você achou, amor? Não tem como falar sobre o live action de Lilo e Stitch sem comparar com a animação original, porque a animação de Lilo e Stitch é o que fez o personagem ser o que ele é hoje e fez os nossos corações serem conquistados ali, né? E foi até curioso porque recentemente a gente tirou pra realmente assistir a animação novamente. Cara, que animação sensacional, mano. Não tem como você não dar risada com as falas dos personagens e também você não chorar com os momentos de fofura, tanto da Lilo quanto do Stitch. Desculpe ter te mordido e puxado seu cabelo e socado sua fuça. Eu não achei que eu era tão emotiva assim. Eu já sou uma pessoa emotiva, eu já choro por tudo. Mas eu passei o filme todo, do minuto 1 até o final dos créditos, chorando. O que aconteceu, Disney? Cena do Stitch estando no meio da floresta ali com o livro do Patinho Feio, sozinho, Dá perdido. vontade de pegar no colo. E ele falando, sozinho, tipo, mano... que vontade. Só de lembrar dessa cena eu já fico com vontade de chorar. Mas trazendo pra vocês um comparativo, porque a gente realmente assistiu a animação e a animação com certeza entra na nossa lista de favoritos. Sim. Não só desse mês, mas da nossa vida. Fazendo uma comparação bem simples, assim, pra vocês entenderem entre o live action,
Eu acho que o motivo que a Disney trouxe esse live action, ele é óbvio pra todo mundo. Você sabia que o Stitch é um dos franqueados mais vendidos até hoje pela Disney? Foi por isso que eles decidiram reviver essa animação tão famosa e transformar em live action, seguindo aí essa pegada que a Disney vem fazendo há alguns anos já. Na nossa opinião, o live action não é um completo fracasso, na verdade ele é o completo oposto disso. A nossa aposta é que todo mundo que vai assistir pelo menos vai gostar um pouco desse filme. Mas trazendo um dos pontos principais é o quão bom eles conseguiram fazer a imagem do Stitch. Exatamente. Porque um dos pontos fortes da animação é a fofura do personagem. Tipo, você quer sair do cinema comprando vários bonequinhos, várias coisas, consumindo todos os merchants possíveis desse personagem, porque ele parece um cachorrinho feliz. E no trailer a gente já conseguiu ver que eles mantiveram isso com o CGI, que era um grande medo de todos os espectadores. Mas o Stitch do live action, ele é tão fofo quanto o da animação. Exatamente. Na verdade, eu acho que você assistindo live action, você sai com mais vontade de querer abraçar um Stitch. Ou se você tem um cachorrinho aí na sua casa, você tem vontade de chegar em casa e abraçar seu cachorro. No nosso caso, a gente só ficou com Stitch mesmo. Ah, mas tem vontade de emoção. Como a Mila falou, o live action ele não é um total fracasso. Na verdade, você consegue sair do cinema com aquele quentinho no seu coração de você poder assistir o Stitch, você dar risada com as coisas que ele faz e tudo mais. E me fez chorar também, em muitos momentos. Só que, se você colocar lado a lado com a animação, você vai perceber que tem muitos problemas ali, tem muitas diferenças, principalmente no roteiro e na velocidade que eles vão contando a história. Tiveram muitas coisas que eles acabaram mudando no roteiro, mudando ali na história durante o live action. Não sei se foi por conta de realmente como você tá lidando ali com live action, você precisa dar mais credibilidade para as coisas que acontecem ali, porque, cara, se você for assistir o desenho de Lilo e Stitch, você vê que não tem credibilidade nenhuma o que tá sendo mostrado ali. É tipo, o Stitch ele pega um carro e arremessa no Jumba, ele pega um caminhão. Mas eu acho que esse é um ponto interessante, que pra mim não foi um problema, mas aparentemente pra você foi um probleminha. Porque o live action, ele precisa ter ser um pouco mais crível, gente, porque são pessoas reais. Então, até aí tem um ponto que você sabia que o live action ele ia vir pro Disney Plus e não pros cinemas? Eu acho que teve aí uma grande falha de comunicação entre os budgets quando a proposta virou uma proposta cinematográfica, porque além de rushar muito o roteiro do filme, eles perdem várias cenas icônicas que eu tenho certeza que você, assim como a gente, queria muito ver, mas que talvez não fizessem sentido pra um live action. Por exemplo, no desenho, uma das nossas cenas favoritas é a cena que a Lilo morde a menininha do mal lá e elas entram numa discussão de tipo, ela te mordeu? Gente, você imagina a atriz mordendo a outra atriz? Pois é, não ia rolar, né? Outra coisa que também eu já imaginava que ia ser uma dificuldade, mas foi a questão do CGI dos alienígenas, porque você precisa tomar cuidado quando você vai criar algo do zero pra você não cair no vale da estranheza, que é você olhar pra alguma coisa e você falar, cara, isso daqui não existe, só que isso daqui também tá parecendo muito uma pessoa. Então, você acha aquilo esquisito. E os alienígenas, assim, teve alguns que eles acertaram bem com CGI, como, por exemplo, eu acredito que o Jumba, eles fizeram bem, mas ele ficou bem feio. Ele ficou asqueroso. Ele ficou asqueroso, que inclusive é uma das minhas críticas. A trama do filme mudou bastante comparado ao desenho. E isso prejudicou muito a questão de a nossa relação com alguns personagens. E eu acho que principalmente uma coisa que eles acertaram demais foi que o Jumba e o Pickle, eles se tornam humanos ali. O disfarce deles é realmente uma coisa mais elaborada, que eles pegam a identidade de humanos. Então são dois atores realmente que fazem. E isso foi um acerto tremendo pro live action, que não impacta em nada a experiência de quem ama a animação. Mas os nossos pontos, eles de comparação, eles são muito de um lugar de fãs. De pessoas que cresceram assistindo e amando a animação. Se você só realmente gosta do filme, eu acho que o live action foi um sucesso, bem diferente de um outro que saiu também esse mês. Mas que com certeza quando entrar no Disney Plus eu vou querer reassistir, porque ele é tão bom quanto. Vamos entrar então no nosso segundo tópico, que são nossas séries favoritas. E que comparado com o nosso último vídeo, esse episódio na verdade só tem uma série favorita. Como vocês podem ver, a gente não encontrou muitas séries interessantes pra assistir. Se for pra colocar alguma, seria a mesma que a gente colocou no vídeo passado, que foi Grey's Anatomy. Só que aí
Já passou, né? A minha série favorita, e acredito que é a única que vocês vão ver nesse vídeo, foi The Summer I Turned Pretty. O verão que mudou a minha vida. Bom, agora em junho vai lançar a terceira e última temporada dessa série que eu amo tanto. Mas pra vocês terem um contexto maior, eu li todos os livros quando eles saíram. Então faz alguns aninhos já. E eram os meus livros conforto quando eu era adolescente. Gente, eu acho que eu já reli esses livros mais de 10 vezes. Os 3. Então eu tenho muitos insights sobre essa série. E eu não queria entrar agora em junho com uma expectativa frustrada do livro. Então eu tive que reassistir a série. E assim, não é nenhum fardo, né? Porque eu assisti extremamente rápido. Não sei como eu vou viver com um episódio por semana, mas isso é assunto pro nosso favorito do mês de junho. Mas eu posso falar da primeira e da segunda temporada dessa série que me encantam. Sinceramente, eu acho que essa foi uma ótima adaptação de livro pra filme. A gente comentou no nosso vídeo de favoritos do mês passado como é difícil a gente ver adaptações boas que funcionem pros dois estilos tão diferentes de entretenimento, né? Porque no livro você usa muito da sua imaginação, você usa muito do lúdico pra construir uma história e cativar o leitor. Agora numa série você tem que dar a imagem ali bruta, sabe? E eu acho que a Amazon entrega nessa série uma produção assim sensacional, porque não é reinventar a roda, gente, é fazer alguma coisa simples que a gente ama. É um roteiro que segue fielmente a história, é adicionar uns outros pontos pra que fique mais crível, e no caso de Verão que mudou a minha vida foram alguns novos personagens que a gente acompanha, uma trama cativante e personagens principais que te fazem querer ir até o fim. E eu acho que essa série pra mim entrega tudo isso. Comparando um pouquinho com o livro, eu acho que tem momentos que eu, Camila leitora, gostaria de ter visto diferentes, mas eu não sinto aquela necessidade de ficar relendo os livros. É muito mais fácil você ligar e colocar a série. Então isso significa que, pra mim, na minha opinião, ela é uma série muito bem sucedida. Bom, eu não assisti nenhuma série, então é isso aí. Mas me conta aqui nos comentários, você é Team Conrad ou Team Jeremiah? Bom, pra compensar que eu não trouxe nenhuma série aqui, porque basicamente eu assisti O Verão que Mudou a Minha Vida junto com a Mila, eu vou trazer aqui pra vocês o meu jogo favorito do mês. E ele se chama Clair Obscur Expedition 33. Arrasou no inglês, hein? Ó, obrigado. Que curiosamente não é um jogo americano, é um jogo desenvolvido por uma empresa francesa. Esse é um jogo que ele foi lançado no mês de maio. E por que eu quis trazer ele aqui? Porque que eu tô tão fissurado com esse jogo. As séries, filmes, tem... acredito que esse cenário de Hollywood, de produção de séries e filmes, tem passado por um momento muito escasso com relação à criatividade. Porque realmente tem faltado filmes que apontem um universo que seja bem construído, um universo que seja realmente cativante. Até mesmo nos jogos também tem tido um pouco dessa dificuldade, mas a gente acaba encontrando coisas que sejam mais inovadoras. E Clair Obscur foi um jogo que, cara, realmente ele trouxe inovação. Esse jogo ele tem um universo que é totalmente diferente. Esse não é um jogo que ele veio de uma saga famosa ou coisa do tipo. Ele foi um jogo que foi criado totalmente do zero, mas o jogo fez tanto sucesso que já estão querendo fazer filme. E o que deixou tão curioso a respeito desse jogo, trazendo um pouco da trama aqui pra vocês entenderem, esse é um jogo em que ele se passa em um universo pós-apocalíptico, onde aconteceu uma ruptura no planeta Terra, e até o momento eu não sei dizer de onde que veio a ruptura, porque eu ainda tô jogando e aprendendo mais sobre a história, mas aconteceu como se fosse uma explosão, uma divisória em que separou a cidade de Lumière, que fica na França, do continente da Terra. Só que o continente da Terra agora ele é um lugar totalmente perigoso, em que os seres humanos eles não podem... lá tá cheio de monstros chamados de Nevrons, que esses monstros eles são totalmente perigosos e é muito fácil de qualquer pessoa que for até o continente ser morto ali naquele lugar. Mas o que é curioso é que os seres humanos que estão morando nessa cidade de Lumière, eles não conseguem envelhecer. Eles têm uma deadline, né, que eles só conseguem viver até os 33 anos. E quando eles chegam nessa idade... Quando a Artifice muda o ano, essas pessoas elas simplesmente desaparecem, que eles chamam de gommage. Bom, vocês podem ver que a história do jogo cativou bastante, porque tudo isso é só sobre isso que ele consegue falar. Ele acorda falando sobre esse jogo, ele vai dormir falando sobre esse jogo. Realmente deve ser um jogo incrível. E se você, como meu marido, gosta muito de jogos, eu acho que vale a pena conferir. E bom, passando para nossa próxima categoria, que agora são músicas.
Bom, a gente já falou pra vocês que a gente fica obcecado com trilhas sonoras. Cough, cough, marido. Mas a gente gosta muito de fechar os olhos e se imaginar naqueles filmes. Então, depois do sucesso que foi a gente reassistir a animação de Lilo e Stitch e depois o live action na mesma semana, não sai da nossa cabeça a música tema do filme. Então eu colocaria aqui como nosso favorito número 1 da categoria de músicas a trilha sonora meio havaiana de Lilo e Stitch. Outro artista que acabou voltando para nossas playlists e tudo mais é Coldplay. Eles produzem músicas que realmente têm uma atmosfera totalmente diferente. Eles têm uma identidade tão única que, cara, é impossível alguém colocar pra tocar uma música de Coldplay e você não identificar na hora que é Coldplay tocando. E bom, eu acho que meu ponto principal com Coldplay de ter voltado a gostar é porque eu tô aprendendo a tocar teclado. E assim, é um desafio, mas tem muitas músicas do Coldplay que você começa com um dedilhado no teclado e é muito legal pra mim escutar isso e depois treinar nas teclas. É um método de aprendizagem. Bom, e eu deixo aqui também duas músicas, na verdade, duas categorias de músicas que também marcaram o meu mês, que foram Mountain People Worship. E as músicas deles são sensacionais, entraram todas pra minha playlist. Tô gostando muito da vibe e de curtir esse som novo. E uma outra música que eu quero deixar como destaque aqui se chama That's the Thing About Praise. É uma música muito animada, gostosa de ouvir, mas também que deixa aquele coração quentinho, sabe? Enfim, essas foram as minhas músicas favoritas. Esses foram os nossos favoritos do mês. E o que você achou? Qual que foi o seu favorito do mês também? Comenta aqui embaixo pra gente poder estar conversando. A gente tá amando acompanhar os comentários de vocês nos nossos vídeos. E não se esqueçam também de deixar o like, porque isso ajuda o YouTube a enviar os nossos vídeos para outras pessoas também. E se você tem gostado de acompanhar esses conteúdos, se inscreva aqui no canal para você não perder os nossos próximos vídeos que saem toda quinta-feira, meio-dia. É isso, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.